Hoje nosso encontro é para falar sobre o envelhecimento, né? Gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é Maria Angélica, algumas pessoas já me conhecem, sou tecnóloga em gerontologia e pós-graduada em gerontologia clínica. O processo de envelhecimento no mundo, principalmente na Europa e no Japão, já está concretizado. Existe muito idosos, né? A proporção de idosos é muito grande em relação aos jovens. Aqui no Brasil, há pouco tempo a gente ouvia que nós somos um país de jovens, que o Brasil é um país jovem, mas já não é mais assim. O número de idosos está muito grande, né? Tem cidades onde os idosos são muito mais do que os jovens. Por que isso? Pela redução da natalidade. Quando a gente era mais adolescente, a gente ouvia muito dizer assim, tal fulana tem 10 filhos, tal fulana tem 12 filhos. Hoje, quando a gente ouve uma mulher dizer assim que tem 5, 6 filhos, a gente já fica assustado, porque não é o normal. O normal é 3, no máximo 4 filhos. O aumento da expectativa de vida, a gente está vivendo muito mais, porque por causa das vacinas, por causa da ciência, por causa do saneamento básico, né? Se descobriu a cura de muitas doenças, e as vacinas, elas previnem muitas doenças, então a gente vive muito mais. A experiência de viver mais, ela realmente é muito recente, principalmente aqui no Brasil, né? Então a gente ainda está lidando, tanto que as políticas públicas no Brasil ainda não são de acordo com o que deveriam ser para esse público. E discute-se muito o envelhecimento a partir de uma visão biológica, né? Busca-se a cura de muita coisa, descobrir por que o envelhecimento acontece. Existem várias teorias sobre envelhecimento, então se pesquisa muito sobre isso. Aqui no país valoriza-se excessivamente as perdas físicas, né? Então fala-se muito no idoso, pensa muito no idoso e sempre pensa nas perdas. Mas a gente precisa aprender que em qualquer idade da vida tem perdas e ganhos. Um exemplo que se pensa muito na perda é quando essa plaquinha, cuidado criança, existe aqui uma criança jogando bola, correndo. Aqui, ó, reservado para idosos, o que tem um idoso de bengala. Então, quando se pensa nisso, pensa sempre num idoso capenga. E a gente sabe que não é assim. O envelhecimento humano, ele é fruto da história de cada pessoa. Cada pessoa tem um resultado quando chega nos 50, 60, 70 anos, do que se viveu, do que percorreu ao longo da vida, né? E existem muitos desafios, tanto para a gente que está nesse processo, quanto para as pessoas que ainda são jovens e para as políticas públicas. Existem muitos desafios. Precisamos acabar com os preconceitos e com os estereótipos. Por exemplo, uma coisa que a gente ouve muito é dizer que o idoso, quando ficou velho, virou criança. E na realidade eu não acredito, eu não gosto disso. Porque uma criança, quando se lambuza ao comer uma papinha, as pessoas acham bonito. Um idoso, quando se lambuza para comer uma comida pela sua dificuldade motora, as pessoas brigam, os filhos mesmo brigam, reclamam muito, até os cuidadores não gostam. Então, o idoso virou criança, na minha opinião, isso é o pior estereótipo que possa ser feito. Quem é o velho? O velho é um mais. O velho é mais experiência, é mais vivência, é mais anos de vida, é mais doenças crônicas, é mais perdas, é mais preconceito e mais tempo disponível. Então aqui tem as perdas e tem os ganhos. Mas isso acontece em todas as idades, em todas as fases da nossa vida, desde o nascimento. Qual é a missão das pessoas idosas do século XXI? Na minha opinião, o aprendizado permanente. Aprender, essa é a nossa missão. Estar sempre aprendendo, sempre nos desenvolvendo. Esse é o depoimento de uma senhora de 60 anos. Aprender é crescer, é mudar, é transformar, é renascer e é descobrir. Descobrir novas coisas, novas possibilidades. Aprender ao longo de todo o curso de vida, de forma constante, interativa e cumulativa.
deve ser o objetivo de todos os seres humanos. O indivíduo idoso, através da aprendizagem, mantém-se atualizado e com autonomia numa sociedade de constante transformação. Autonomia, independência, essa é a palavra-chave para nós idosos. Isso é o que a gente não pode tirar do nosso vocabulário. Todas as outras coisas a gente pode tirar, mas independência e autonomia. A gente precisa cuidar das nossas coisas. Não é porque a gente tá com 50, 60 anos que a gente vai transferir tudo o que é nosso para que outras pessoas façam, para que outras pessoas decidam a nossa vida. Não é assim. O presidente Ikeda, num livro que ele escreveu sobre envelhecimento, ele cita: tudo depende da atitude que assumimos, da forma como encaramos a vida. Vemos a velhice como um período de decadência que desemboca na morte, ou como a época em que nos brinda com a oportunidade de atingir nossos propósitos e que adorna a nossa vida com os frutos de uma completa satisfação. Então, a forma que a gente vê a vida é que faz com que a gente seja ou não feliz. Né? Isso a gente vive lendo no nosso jornal, no nosso BS+. A grande receita de uma velhice saudável existe uma grande receita. Cada um vai ter o seu caminho, mas eu falo em abrir-se para a natureza, abrir-se para a cultura e abrir-se para os outros, abrir-se para o conhecimento, abrir-se para novas experiências. Né? Independente da idade. Por que pode-se aos 30 e não pode-se aos 50, 60? A amizade é uma coisa muito importante que a gente deve manter, porque nessa fase da vida é muito importante interagir, né? Não necessariamente com idosos, como tem nessa foto, com pessoas jovens também. Interagir faz com que a gente troque experiências, a gente ensina e a gente aprende. Movimentar-se é muito importante. Cada pessoa tem dificuldade numa coisa ou em outra, mas a gente deve ver o que é melhor. Eu, por exemplo, não posso andar de bicicleta por causa dos meus joelhos, que eles incham, mas eu posso caminhar. Caminhar não acontece nada. Então eu tenho ido alguns dias por semana a pé para a prefeitura, para o meu trabalho, e voltado a pé à tarde. São 40 minutos de manhã, 40 minutos à tarde. Isso para mim tem me feito muito bem. E o movimento, porque o corpo atrofia. Então a gente precisa estar em movimento. Ficar sentado o dia inteiro no zap ou o dia inteiro vendo televisão não melhora em nada. Descubra novos talentos. Lá atrás a gente engavetou muitos planos, muitos projetos, muitos objetivos para cuidar de casa, para ir trabalhar, para cuidar de marido, para cuidar. Então hoje a gente pode cuidar de nós mesmos, dos nossos planos. Vamos tirar da gaveta tudo aquilo que a gente engavetou e vamos descobrir novos talentos. Não interessa com o que seja, qualquer coisa que seja. Um crochê que quis aprender e não aprendeu, costurar que não aprendeu, pintar, fazer artesanato, dar aulas. Eu, por exemplo, voltei para a escola, né, para fazer uma nova faculdade, para dar aula de geografia aos 52 anos. E estou muito feliz com esse novo empreendimento. E eu vou dar aula mesmo depois de 55 anos. Leia livros. O cérebro, ele atrofia. Então, o que acontece? A gente precisa ler para que o cérebro não atrofie. Por isso a importância do aprendizado, para fazer com que o nosso cérebro também se exercite. Velhice é um fenômeno preponderantemente feminino. Por quê? Porque a mulher vive mais que o homem. O homem, quando se aposenta, ele vai para o sofá, ele vai para o bar. A mulher, quando ela se aposenta, ela continua trabalhando em casa, continua cuidando, continua fazendo isso, fazendo aquilo, mercado, feira. Então ela está em atividade, então ela vive mais. Isso é um exemplo grande de que quanto mais a gente se movimenta, mais saudável a gente é, mais a gente vive. O que precisamos é encontrar maneiras e tomar atitudes para mudar o que não nos agrada.
Cada um de nós é um ser especial e único. É o que é porque suas experiências o levaram a ser o que é. Então, se tem alguma coisa que não nos agrada, gente, vamos mudar, vamos transformar, vamos orar e vamos batalhar para fazer isso. Não é porque eu estou com 60, 70 anos que eu vou dizer, não, já foi. Não estou feliz, que nem eu não estou feliz na profissão que eu tenho. Eu quero uma outra profissão. E eu estou estudando para isso e eu vou realizar isso, mesmo que eu entre numa sala de aula com mais de 55 anos. Eu vou estar jovem por dentro. Envelhecer é simplesmente passar por uma nova etapa da vida, que deve ser vivida da maneira mais positiva, saudável e feliz possível. É preciso ver o envelhecimento como um processo que vai ocorrendo de forma gradual. A gente envelhece desde o momento que nasce. O envelhecimento ele não começa aos 40, não começa aos 50 e muito menos aos 60. A partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Então isso é gradual, é isso que a gente tem que pensar. Que a gente passa pela vida toda e vai envelhecendo. Se a gente ter esta consciência, faz com que a gente se sinta melhor quando a gente chegar aos 50, 60 anos. Cora Coralina tinha engavetado o sonho de ser escritora e aos 76 anos ela publicou o primeiro livro dela, com poemas. Né? Ela não desistiu, mesmo com essa idade. Ela colocou em prática o sonho que ela tinha. Ela tinha mais tempo com essa idade e ela foi lá e realizou. Vocês estão vendo esse olho? Vocês estão vendo as marcas do tempo? Ele está cheio de marcas do tempo, ele está cheio de rugas. Rugas são marcas do tempo. Rugas são as experiências que tivemos na nossa vida. Só isso. E aí, a gente olha aqui, ó, e a gente vê o quê? Aqui dentro é o olho de uma pessoa jovem. Aqui em volta são pessoas que teve muita experiência, mas aqui dentro diz que essa pessoa é uma pessoa independente, uma pessoa autônoma, é uma mulher que não desistiu de viver, apesar de ter passado de uma certa idade. E é assim que a gente tem que sentir, mesmo que o nosso físico já não corresponda, a gente precisa ter uma vontade de viver, a gente precisa ter autonomia, precisa ter independência. Aqui, envelheço e me fecho para as novas ideias e me torno radical. Envelheço quando o novo me assusta e insisto em não aceitar. Aqui é legal falar sobre a tecnologia. Envelheço quando me torno impaciente, intransigente e não consigo dialogar. Aqui, quando a gente acha que por ter envelhecido, por ter mais experiência, a gente acha que sabe tudo. A gente pode aprender com uma criança. Envelheço quando penso demasiadamente em mim mesmo e esqueço dos outros. Envelheço quando permito que o cansaço e o desalento tomem conta da minha alma e me ponham a lamentar. A lamentação apaga a boa sorte. A gente já ouviu isso, né? Envelheço, enfim, quando paro de lutar. Quando a gente está com tudo isso, mesmo aos 20 anos de idade, mesmo aos 30 anos, é uma pessoa velha. Quando eu não tenho nada disso na minha vida, eu sou uma pessoa jovem, mesmo tendo 90 anos. Obrigada pelo grande encontro de hoje. Obrigada por vocês me ouvirem, né? Agradeço muito e muito parabéns. E vamos nos abrir para o aprendizado, vamos nos abrir para o conhecimento. Muito, muito obrigada.